como rituais familiares podem revitalizar seu imóvel sem quebrar nada. Sejam bem-vindas ao quarto princípio de como revitalizar o seu imóvel residencial sem quebrar nenhuma parede, sem fazer nenhuma poeira, sem mover nada do lugar. São 9 princípios para revitalizar o seu imóvel residencial, transformá-lo num lar da Casa Olos. Fique aqui comigo que nós vamos descobrir juntas como que acontece isso. Vamos desvendar esse mistério? Hoje já falei para vocês do quarto princípio, já no início da nossa aula. Rituais familiares. Para quem está chegando agora e não me conhece, está caindo aqui de paraquedas na nossa aula, eu sou a Lisiane, pode me chamar de Lise, eu sou arquiteta urbanista da Casa Olos, trabalho com arquitetura há mais de 20 anos e eu faço casas felizes, revitalizando, harmonizando ambientes com reprogramação energética, geobiologia, cabala da casa, projetos arquitetônicos e de interiores com Feng Shui e harmonização da numerologia do imóvel. Bom, essa é a nossa quarta aula, né? A nossa quarta Masterclass. Serão 9 no total, né? Todas as aulas são gratuitas, todas essas aulas vocês podem ver e rever também no YouTube da Casa Olos, né? E também aqui no Instagram, tá bom? Então vamos relembrar um pouquinho, né? Para quem é essa Masterclass? É para você, gestora do lar. Quem é a gestora do lar? Somos todas nós mulheres. Somos empresárias, somos profissionais liberais, somos autônomas. Enfim, nós temos o dom de gerar a vida. Então, nós temos o dom de gerar o nosso lar, transformar as nossas casas. Então, vamos lá? Relembrando um pouquinho, né? Quem ainda não viu as aulas anteriores, eu recomendo que veja, porque é muito importante, porque os princípios, eles vão numa ordem gradativa, tá? Então, olha só, outra coisa, lembrando de vocês, lá na primeira live, eu peço sempre um caderno, né? O caderno para que vocês vão anotando isso, e vocês podem achar, mas Liz, eu não vou anotar, isso aqui não tem nada a ver. Gente, façam isso, anotem esses princípios, anotem o que está acontecendo nas casas de vocês, quais são as mudanças, o que isso tudo está transformando, como que ficou a casa de vocês posteriormente colocar esses princípios em prática, porque esse caderno vai se transformar numa memória afetiva para os teus filhos, enfim, para as tuas futuras gerações. E olha que presente lindo e maravilhoso. Imagina você dar esse presente para os teus filhos, um caderno que diz assim, faço casas felizes. Já imaginou? Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Então, olha só, primeiro princípio, agradecer. Eu vou ditar aqui uma passagem no livro da Bíblia, eu não sei se é assim que está escrito, mas realmente se é assim que está escrito, né? Mas a passagem diz o seguinte, tudo o que pedirdes e agradecer, né? Crendo que já receberão. Essa passagem, ela se encontra na Bíblia, essa passagem é muito falada também nos estudos de mecânica quântica, né? O segundo princípio, oração. Não importa a sua religião, não importa se você é do norte, do sul, do leste, oeste, não importa. Oração, tá? Faça a sua oração como você preferir, no horário que você preferir. Enfim, você sabe as orações que você pode fazer e que você gosta e que você tem costume, né? E você sempre também pode fazer orações diferentes, tá? E lá na segunda live eu comento com vocês. O terceiro princípio é conectar. Olhos nos olhos, né? Das pessoas, da tua família, dos ocupantes. Dentro do Feng Shui a gente chama ocupantes do imóvel, da tua família. Então, olhos nos olhos, né?
tempo de qualidade. E o quarto princípio, que é hoje, rituais familiares. Nossa, vocês devem estar dizendo, mas Liz, fazer ritual. O que é ritual familiar? Então, vamos lá. Rituais familiares você cria agora, neste momento, e elas serão frequências vibracionais futuras para as futuras gerações que porventura possam ocupar esse imóvel, tá? Não sendo da mesma família, né? Podem ser futuras moradores do imóvel, tá? E futuras gerações da tua família. Por quê? Através de lembranças e memórias, de histórias vividas dentro da sua casa, isso vai criar memórias epigenéticas, isso vai criar lembranças, isso vai criar momentos, né, que são pequenos fragmentos da tua memória e que você vai se conectar. Então, o que acontece? Por que isso também pode ser vivenciado para futuros moradores da sua casa? Porque olha só, é simples. Tudo o que vocês fizerem hoje dentro das suas casas, elas vão reverberar como se fossem ondas. Olha, vocês não conseguem pegar esses ensinamentos todos que eu estou falando aqui com as mãos, conseguem? Não, vocês não conseguem. E quando vocês foram para a escola, universidade, quando vocês estudam, vocês não pegam o aprendizado com a mão. Isso é uma onda, isso é uma frequência. Por ser uma onda, por ser uma frequência, o que acontece? Ela fica como se fosse uma impressão digital na parede da sua casa. Na parede, no chão, no teto, nos móveis, nas plantas. É uma impressão digital, tá? Então, o que acontece? Quanto mais princípios, quanto mais você conseguir colocar tudo isso em prática, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, você vai impregnar mais ainda a tua casa com frequências vibracionais, frequências elétricas, eletromagnéticas de boa qualidade, tá? Olha só, vocês conseguem colocar, por exemplo, esses rituais familiares, vocês têm uma vivência alegre dentro da sua casa e vocês, por uma eventualidade, vocês se mudam. Essas frequências, elas permanecem nesse ambiente. O que acontece? Elas vão reverberando isso dentro da casa e proporcionando que uma onda, né, vamos dizer assim, uma informação para os próximos habitantes desse imóvel. Então, além de você estar fazendo uma coisa muito boa para a tua família, tu está fazendo uma coisa maravilhosa para o próximo, tá? O que acontece? Olha só. Essas frequências todas, elas ficam reverberando, essas informações, vamos chamar de informações. Vejam, quando eu chamo isso de informação, fica mais fácil para vocês compreenderem, né? Então, olha só, estas informações, elas ficam reverberando como se fossem ondas dentro das casas de vocês, tá? Eu vou só fazer um parênteses assim bem grande. Todos nós temos uma energia residual, tá? O nosso corpo físico, ele tem uma energia, como se fosse um campo, por exemplo, que ele é como se ele ficasse assim, ó, várias camadas, né? Então a gente tem essa energia residual. Quando nós dormimos, nós permanecemos no mínimo 8 horas dormindo, descansando no mesmo lugar. Isso causa o quê? Isso causa uma produção de energia residual que, ao levantarmos da nossa cama, essa energia residual ela leva 24 horas para se dissipar no ambiente. Ou seja, você volta a dormir no dia seguinte, a tua energia residual ainda está na sua cama. Agora imagina uma família que mora 20 anos, vamos colocar 20 anos dentro da mesma casa, tá? Quanto tem de energia residual nesse ambiente? É isso que vocês têm que compreender. Por que eu estou fazendo essa aula dos 9 princípios? Porque vocês vão aos pouquinhos mudar isso dentro das casas de vocês, tá? Vocês vão melhorando essas frequências, vocês vão melhorando essas informações e vocês vão melhorando essas ondas e as casas de vocês vão
vibrando numa informação mais alta, vão vibrando no amor. Para vocês terem uma noção, fiz um parênteses grande, né? Mas eu não vou deixar vocês com metade da explicação. Para vocês entenderem o porquê da importância de criar rituais familiares, tá? Eu passei a tarde inteira pesquisando isso e procurando dados científicos, dados comprovados, pesquisas de sociologia, enfim. Então vamos lá. Para vocês terem uma noção, o planeta Terra ele vibra em 7,82 Hz, é baixíssimo, é muito baixo. A raiva, o ódio, o rancor, o medo, eles vibram a menos, tá? De 200 Hz. Então veja, o planeta Terra vibra 7,82. Por isso que nós temos doenças, por isso que nós temos essas outras enfermidades, por isso que nós temos esses problemas sociais, fome, enfim, tudo isso, tá? Como que faz isso mudar? Como que faz essa reverberação, essa informação do planeta em si mudar? Nós, seres humanos, começando a fazer a nossa parte. E aonde que a gente começa a fazer a nossa parte? Dentro das nossas casas. Você não vai conseguir mudar o outro, você não vai conseguir mudar a filha do teu vizinho, tu não vai conseguir mudar os filhos do teu irmão, da tua irmã, enfim, da tua tia, tu não vai conseguir fazer isso, você vai conseguir mudar a tua família. E quem é que tem o poder de gerir, quem é que tem o poder de criar nova vida dentro das casas? As mulheres. Entenderam como o papel de vocês é muito, 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 muito importante, né? O nosso papel é muito importante, tá? Então, olha só. Então, quando você cria rituais familiares, gente, entendam, aqui não existe religião, eu não me importo com a tua religião. A religião é uma crença sua, tá? Então, rituais familiares, você pode fazer de N maneiras. Mas, assim, quais são os benefícios de se praticar um ritual familiar? Rituais familiares, eles criam um pertencimento, uma identidade familiar. Ajudam as crianças a se sentirem seguras em tempos de mudança. Contribuem para a estabilidade emocional. E como criar esses rituais familiares, né? Porque os rituais familiares, eles são rituais. É como se você tivesse... eu tenho um ritual, por exemplo, de ativar a cabala da casa, aqui em casa, 1 vez, 2 por semana. Isso é um ritual. Tudo que se repete, né, num determinado tempo é um ritual, tá? Então, olha só. Um ritual, você pode fazer esse ritual de manhã, 1 vez por semana, à noite, todos os dias, todo final de semana, 1 vez a cada 15 dias, não importa, é um ritual que você vai escolher. Eu vou dar os meus exemplos aqui em casa, tá? Porque antes de passar esses 9 princípios para vocês, teve quase a sua grande maioria, eu venho colocando isso em prática para que eu pudesse passar essas informações e colher resultados, tá? Então, olha só. Aqui em casa, todos os dias, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa divertida. O que nós fizemos aqui de manhã, que agora, né, como agora é possível, nós estamos conseguindo tomar café da manhã todos juntos, a gente contou os sonhos. O que você sonhou, o que tu sonhou, e nós contamos os sonhos. Então, cada um conta um sonho na mesa do café da manhã, mas saem umas coisas assim tão interessantes, tão malucas, tão absurdas, mas é uma coisa legal. A primeira pergunta que eu faço assim quando eu acordo pro meu marido é: você dormiu bem? Isso é um ritual, não foi uma coisa, uma frase, uma palavra, enfim, algo que é natural. E eu faço isso todos os dias, a gente faz isso todos os dias sem que isso tenha sido imposto. Foi algo natural, tá? Outra coisa que a gente faz aqui em casa, que é muito bacana, nós fizemos isso, olha, desde que a Bela tem 3 anos, que é quando ela começou a entender, assim, e participar. Todo aniversário, a gente comemora nós aqui em casa.
como que a gente comemora? A gente enfeita a cozinha toda com balão, com pratinho. Então, por exemplo, assim, a Bela já teve aniversário dos Minions, ela já teve aniversário da Princesa Sofia. Então, nós colocamos pratinhos, eu coloco, né? Prepara sempre à noite. Então, a gente coloca os pratinhos, né, do motivo da festa. Colheres, né, garfinhos, copos, tudo decorado, balão, tem bolinho, quando não dá para comprar bolo, porque às vezes assim, tem que fazer surpresa, né, nós somos nós três, então às vezes eu compro um muffin, que é muito mais fácil de você fazer a surpresa sem que ninguém perceba. Então compra-se um muffin, coloca uma vela e a gente canta parabéns no dia do aniversário de manhã. Então assim, é muito legal, porque nós temos as imagens desses aniversários e todo mundo entra. Por exemplo, meu marido já teve festa do Batman, do Super-Homem, a Bela já teve os seus, né, as suas personagens. Então, assim, a gente faz aniversário desta forma, tá? Mas isso é algo nosso. Eu tô dando os nossos exemplos para vocês verem como é simples, mas é um ritual. Assim, aniversário é uma coisa sagrada. Aqui para nós é sagrado, tá? Não importa onde você esteja, não importa o seu trabalho, não importa. Aniversário em casa, tá? Uma outra coisa muito legal por exemplo, assim, tem um desenho animado que a Bela e meu marido adoram, eles assistem esse desenho animado juntos, quase todas as noites, tá? Um ritual que eu e a Bela tínhamos que eu assisti, gente, pasmem, é sério. Eu assisti junto com ela mais de 500 episódios das Chiquititas. Foram quase 3 anos assistindo todos os episódios das Chiquititas. E depois do Carrossel. Mas nós tínhamos uma vivência juntas, né? Nós tínhamos o nosso momento de assistir esse episódio junto, de assistir esses seriadinhos. E é saudável, né? Não tinha nada assim, coisas que criança não pode assistir. Então, era o nosso momento. Era o momento que nós escolhemos para nós ver alguma coisa, enfim, tá? Então, é muito fácil você fazer rituais, porque você cria uma identidade que a tua família tem. Uma outra coisa que eu acho super bacana por exemplo, assim, nos aniversários que a gente fazia, um outro ritual que não é um ritual, é porque aniversário é uma coisa muito maravilhosa de se comemorar. E é uma vez ao ano. E vocês devem comemorar o seu aniversário. Por que eu estou batendo nessa tecla de aniversário? Porque as crianças que não aprendem a gostar do dia que nasceram, elas podem se tornar adultos frustrados, no sentido de não conseguir nem comemorar o seu aniversário. E tem coisa mais triste, mais sem noção de não gostar de comemorar o seu aniversário? Eu não consigo entender, mas vamos lá. Teve um aniversário que, por exemplo, nós tínhamos o ritual de fazer aniversário com todos os amigos da escola. Então a gente levava para um parque fechado, né, para crianças, enfim. E teve um aniversário da Bela que o meu marido se vestiu do urso da Masha. Um calor, imagina, dezembro, né? E aí ele se vestiu do urso da Masha no aniversário e as crianças ficaram enlouquecidas. Então, olha só, não tinha a fantasia do urso da Masha. Foi uma fantasia que eu achei em Itajaí, numa loja de fantasias, de um urso qualquer. Mas as crianças, elas têm essa memória com elas, essa diversão com elas. E isso vocês podem fazer em casa. As crianças não querem saber, por exemplo, se vocês têm o melhor bolo, se vocês vão ter refrigerante, se vocês vão comprar um presente caro. As crianças não querem saber disso. Elas querem saber do quê? Da memória. Nossa, minha mãe, ela preparou uma festa na cozinha da minha casa e aí a gente cantou parabéns. E aí foi muito legal. É isso que elas vão contar para os amigos. É isso que vai ficar guardado. Entendeu? Por isso que é bom ter um caderno fazendo Minha Casa Feliz, né? É por isso que tem que ter esses rituais dentro de casa, tá? Um outro ritual, assim, que eu acho muito, muito legal, que eu ainda
pratico, mas eu acho super interessante que na cultura hebraica, né, que vocês sabem que eu estudei Cabala para fazer os atendimentos de Cabala da casa. Então, na cultura hebraica, eles fazem o Shabat na sexta-feira, né? Eles fazem um jantar em família e acendem as velas do Shabat. Eu acho isso tão legal, porque é um ritual semanal. É um ritual semanal e é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples de você reunir a tua família. Tu não precisa fazer esse ritual todo, né, de vela, enfim, se você não quiser. Mas é um momento onde vocês todos vão estar junto. Não importa a quantidade, nós somos em 3, ok, tudo certo. Não tem o dia da pizza, não tem o dia de comer... Aqui em casa a gente tem o dia de comer lixo, né? Então a gente mantém uma alimentação saudável, mas tem um dia que tem que comer lixo. Isso é um ritual, uma prática nossa. Tá? Só que o que acontece? Acontece que você vai colocando esses princípios em prática, você vai colocando esses rituais e você vai criando memórias afetivas. Você vai criando uma identidade da tua casa, você vai criando um pertencimento dentro da sua casa. E vai fazer toda a diferença. Vocês prestem atenção, faz toda a diferença, tá? Uma outra coisa aqui que eu quero comentar com vocês é o seguinte, na minha opinião, o ritual mais importante que vocês podem fazer dentro das casas de vocês, gente, não importa o como, não importa o valor, não importa, é a comemoração do aniversário. Eu lembro dos meus aniversários, eu lembro de como que era comemorado. E o que eu estou fazendo? Estou passando isso para minha filha da melhor forma possível, da melhor forma que eu posso. Mas eu quero o quê? Que ela tenha essa memória de diversão, de surpresa, de um momento legal, que é o aniversário dela, que é o dia em que ela nasceu. Entenderam? Eu acho assim, o aniversário para mim é o ritual familiar mais imprescindível, ele não pode faltar nas casas de vocês, tá? Uma outra coisa que eu pesquisei hoje à tarde, assim, muito interessante, a construção de rituais familiares funciona como um cimento relacional. Olha que frase maravilhosa. Análises sociológicas apontam que famílias que realizam registros de memórias boas são pessoas que melhor desenvolvem resiliência numa crise. Vejam, quando eu falei para vocês que esses princípios servem para vocês colocarem em prática e para vocês mudarem a frequência das casas de vocês, gente, não pensem que vai ser fácil, porque talvez não seja tão fácil, porque você já vem com uma casca dura. Muitas casas já vem com essa casca dura de que não tinha isso, que não se prestava atenção, né? É normal isso e tá tudo bem, só que nós vamos voltar. Nós temos que voltar a bons hábitos. Nós temos que voltar a ter as casas com formação de famílias. Nós temos que devolver para as construções residenciais a alma. E é isso o meu intuito de nós criarmos esses princípios, porque, gente, são princípios muito simples. Muito simples. E nós estamos vendo que as casas estão vazias. As construções, elas não estão propiciando a ter consultórios residenciais. Eu coloquei um vídeo essa semana, eu repostei um vídeo essa semana da importância do consultório residencial, da importância que isso tem nas casas de vocês. E para quem viu o vídeo, para quem não viu o vídeo, todo mundo deveria ter um consultório residencial em casa. Assistam o vídeo, tá lá no YouTube. Está no YouTube, se eu não me... Isso, está no YouTube, tá? É só vocês colocarem lá. No YouTube vocês podem colocar lá
Casaolos, que vocês vão ver a minha página lá e vocês vão ver lá, tem vários vídeos, tem a playlist também, tá tudo certo, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós estamos já no quarto princípio, tá? São 9 princípios. Vocês vão ter, às vezes, vão se apresentar certas dificuldades de colocar esses princípios em práticas. É lógico. É lógico. A todos, como é que é aquele ditado? A quem muito será dado, muito será cobrado, né? Hoje eu tô filosófica. Vejam, vocês estão recebendo uma joia rara, uma joia muito rara, porque todas as mulheres, né? Todas as mulheres que já são casaolos. O que é ser casaolos? São as casas que eu já cuidei, que eu já reprogramei, que eu já fiz Feng Shui, que eu já fiz Cabala, que já fiz geobiologia, e agora harmonização da numerologia do imóvel, que eu vou falar isso em outro momento. Enfim, já sentiram a diferença de como que é transformar as casas de vocês, como que é revitalizar as casas de vocês. Esses princípios, eles vieram aqui para melhorar, para nós voltarmos a um passado de princípios. Porque todas vocês que estão aqui, eu sei que vocês são mulheres que trabalham o dia inteiro, que têm muitas tarefas, que cuidam das crianças, dos filhos de vocês, das casas de vocês. Eu sei de tudo isso. A grande maioria das mulheres que estão no grupo da Casaolos já são casaolos, né? Mas e quem não é, estou aqui, é só me chamar. Mas vejam só, talvez vocês tenham certas dificuldades em colocar esses princípios em prática. E está tudo bem. Está tudo bem. Talvez vocês vão passar por certos assim ajustes no decorrer, né, do caminho de colocar isso em prática. Também está tudo bem. É assim mesmo? Nesses 2 anos que eu venho trabalhando todas essas informações, porque, gente, antes de passar tudo para vocês, eu coloco aqui primeiro. Eu coloco isso em prática aqui para eu saber como isso tudo vai se comportar, tá? Então, o que acontece? Vocês vão colocando isso em prática e aí vocês vão ter algumas pedrinhas, vocês vão ter que ser que nem igual água, contornem esses obstáculos. Porque os princípios, eles são situações muito simples. Fazer oração todo mundo faz, agradecer, porque oração é uma coisa, agradecer é outra. Você vai agradecer o que você tem e o que você não tem, como se já tivesse, tá? Então, olha, esses 4 princípios, eles são muito fáceis, eles são básicos, eles são do dia a dia. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para entender, compreender como eles funcionam, mas colocar em prática é outra coisa. Então, lembrem-se, não desistam, tá? Não desistam, coloquem esses princípios em prática e não desistam, um pouquinho por dia. Por isso que é importante vocês colocarem, terem o caderno, fazendo casas felizes, né? Fazendo minha casa feliz, aliás, para que vocês possam passar isso adiante. Vocês vão ter um presente maravilhoso, tá? E lá na frente eu vou ensinar vocês uma forma mais científica para vocês colocarem tudo isso em prática. Agora nós vamos trabalhar da forma simples, né? Da forma com que vocês vão colocar isso em prática com as ferramentas que vocês têm, né? Ferramenta de mãe, ferramenta de olhar com carinho, ferramenta de tocar na mão, de deixar bilhetinho pro seu filho na lancheira. Eu já fiz isso com a Bela, de deixar bilhetinho, ai, eu te amo, e coloca no potinho do lanche. Gente, eu já fiz isso. E não dói, é simples, é fácil, é rápido, mas é uma coisa que muda e é legal isso, tá? Então, coloque esses princípios em prática, não é difícil, é tranquilo. Olha só, o primeiro é agradecer, o segundo é oração, o terceiro é conectar e o quarto é rituais familiares, tá? Então, na próxima semana eu vou manter vocês informados
mas provavelmente na próxima semana nós não teremos a nossa aula, porque é feriado de Páscoa, né? Então a gente vai fazer essa aula na outra semana, mas eu vou manter vocês informados nas redes sociais, tá? Olha só, enviem esse vídeo para as amigas, passe isso adiante, porque são aulas que podem ajudar muitas mulheres que estão precisando de uma palavra, de um jeito, de uma forma, de uma conexão, de um entendimento, de uma explicação de como melhorar a casa delas. Porque às vezes elas estão num beco sem saída e talvez isso seja uma luz. Então passe isso adiante, porque vocês vão ver que vocês vão ajudar muitas casas e muitas pessoas. E lembrando sempre, meu objetivo aqui é acender o máximo possível de pontos de luz nesse planeta e em todas as casas, em todos os ambientes, em todas as plantas baixas que eu coloco a minha mão, o meu trabalho, a minha arquitetura, a minha forma de fazer casas felizes, transformo ambientes. Você quer ser uma Casa Olus? É só me chamar e a sua casa vai ser um ponto de luz nesse planeta, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui comigo ao vivo. Para quem não viu, para quem já viu, para quem vai ver, para quem vai rever, eu peço que vocês compartilhem e que vocês também deem um like no YouTube também, certo? Adoro vir aqui e com muito amor que a gente vai aprender juntas sobre os 9 princípios de revitalização de imóvel residencial em lar. Até a próxima!